Boa tarde, pessoal. Todo mundo aí já para a gente começar na sala de hoje? Eu estou na sala certa, galera? Essa sala aqui é do Enem ou do IF? Enem. Então, estou na sala certa, beleza. Pessoal, coloquei lá no grupo a nossa lista de hoje. Então, missão aí dada da semana passada e retrasada, PA e PG. Aí deixo agora vocês, junto com a Rebeca, para tirarem últimas dúvidas, né? E podem me perguntar se tiver também, lógico. Dúvida de PA, PG da lista e também PA, PG da apostila, porque na apostila de vocês também tem mais de 15 exercícios de PA e PG, que é interessante que vocês façam, tá legal? E aí agora eu vou estar começando um segundo processo, um outro processo de ensino, que é equações e funções. Nesse legado de equações e funções, a gente tem um mundo muito grande. Então, nós vamos aprender, eu vou ensinar sempre na ordem, equação e depois função daquele mesmo tópico. Exemplo, hoje eu vou ensinar equação exponencial. Próxima aula, função exponencial. Aí depois, equação logarítmica. Aí, função logarítmica. Então, eu sempre vou ensinar equação e depois a função daquela equação, para ficar logo coerente, a gente amarrando tudo direitinho. Show? Posso seguir? Tudo certo? Preparado aí, lápis, borracha? Baixaram lá o PDF que eu postei, porque eu vou ensinar e a gente vai seguir aquele roteirinho lá. Posso ou não posso? Fala vocês. Pode, professor. Bora aí. Galera, para a gente começar um mundo de equação exponencial, está totalmente conectado com potenciação. Então, você precisa lembrar os conceitos básicos de potenciação. E quais são eles? Ó, vou lembrar aqui. O que eu preciso lembrar? Preciso lembrar, exemplo, se eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5, está todo mundo enxergando bem aqui na tela, né? Vezes 5 elevado a 4. Se eu tenho uma simples multiplicação de potência de mesma base, o que acontece? Somos expoentes. Simples assim, repete a base e somos expoentes. Vale ressaltar que pode acontecer do expoente ser negativo. Então, é uma soma de negativo. Exemplo, ó, 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 7. Né? Então, você tem que somar, só que é uma soma envolvendo números negativos com positivos. Menos 3 somado com 7, resultado 4. Esse é o primeiro lembrete que a gente tem que ter. Segundo lembrete, quando for divisão, exemplo, 8 elevado a menos 7, já vou embolar o meio de campo aí. E você analisa e me responde. Barra quer dizer divisão, não é? Barra 8 elevado a 3. Quero ver quem sabe me dizer a resposta. 8 elevado a menos 5. Ah, não, menos 5 não. 8 elevado a menos 10. Perfeito, perfeito. O que aconteceu aqui? Tem que subtrair o expoente de cima do expoente de baixo. Então, na verdade, é menos 7 menos o 3. Então, ficou de cima menos o de baixo, solução final, 8 menos 10. Olha como é que eu posso complicar, mas calma, daqui a pouco eu complico. Se eu escrevesse assim, então, agora, ó, 6 elevado a 10, dividido, pode ser tanto uma barra quanto um sinal de divisão. Dividido por 6 elevado a menos 5. E aí, fala vocês. 6 elevado a 15ª. Por quê? O que aconteceu? A divisão está mandando fazer o primeiro, que é o 10, subtraído do segundo. Se o segundo também é negativo, fica menos, o menos 5, solução mais 5, perfeitamente falaram aí, ó, 15, o nosso expoente. Lembrei, regra da multiplicação, regra da divisão. Nada demais até aqui. Legal, continuando, hein? Agora, o que acontece quando tem potência de potência usando ou não o parênteses? Vamos lembrar? Exemplo, ó, se eu escrevesse assim, 2 ao cubo com parênteses ao quadrado.
O que acontece nesse caso? Quem lembra? Multiplica os expoentes, aí ficaria 2 à sexta. Perfeito. Potência de potência, multiplico os expoentes. E se não tivesse o parêntese? Exemplo, 2 ao cubo ao quadrado. O que Aí aconteceria? seria 2 elevado a 9. Olha a diferença, repara. Se não tem parênteses, isso aqui também representa uma potenciação no expoente. Logo, fica a base 2 elevado ao expoente 3 ao quadrado, que é 9. Beleza? Isso é maldade nas perguntas. Ter ou não parênteses muda completamente a conta. Legal? Show! E agora, se eu juntar os dois, olha a maldade que eu vou fazer com você. Quero que você pense ou rabisque antes de me responder. Se eu colocar aqui parecido, ó, repara comigo então. 8 elevado a menos 6 dividido por 2 ao cubo. Pensa. Tem que pensar. O 8 é múltiplo de 2, é só transformar na base 2, né? Isso aí, faz aí, quanto é que dá? Galera, pensa aí. Tem que dialogar. Resolva isso para mim. Pensa aí, vocês. Vai dar 2 elevado a menos 21. Vamos ver, vamos ver. Aqui, Aí ó. faz o que o Luiz e a Luísa falaram agora. Fatora o 8. Primeiro, quem é o 8? É 2 ao cubo. Isso. Parêntese. Entre parênteses, Menos 6. Show de bola. Sobre 2. Embaixo. Ali é um 3 ou um 5? Ah, Guilherme, corta 2 ao cubo com 2 ao cubo. Resposta Não. menos 6. Cuidado, vai dar ruim. Analisa com cuidado. Aqui, na verdade, potência com 2 expoentes, né? Então, dá 2 elevado a quanto? Multiplica. Não é isso? Menos Isso. 18. E o denominador continuou 2 ao cubo. Solução final. 2 elevado a quanto? Menos 18, menos 3. Menos 21. Perfeito aí, ó. Galera, isso é começar a brincar com equação exponencial. Falar de equação exponencial é o aluno ter capacidade de perceber os conceitos de potência e abrir ou fechar uma conta. Porque a conta nunca vai ser precisa. Você vai ter que ter a capacidade sozinho de abrir ou voltar com a conta. Isso é você descobrir, né, desenrolar uma equação exponencial. Então, tem que entender primeiro as propriedades, depois usá-la corretamente. Vamos usar mais uma propriedade. Se eu escrevesse assim, ó, qualquer base, exemplo, 4 elevado a meio. O que significa um expoente fracionário? No caso aí é a raiz quadrada, né? Perfeito. No caso aqui, vira uma raiz de 4. Só que o macetinho que eu chamo a atenção lembra que o 1 está aqui em cima e o 2 está aqui embaixo. Eu brinco com os alunos colocando um sol. Coloca um sol ali fora. Se você coloca um sol aqui, o 1 está pegando o sol e o 2 está debaixo. Ele está na sombra, não é? Repara, ó, se a gente brincar aqui, o 1 está pegando o sol e o 2 está embaixo, escondidinho, está na sombra. Quando você coloca agora a análise para cá, virando uma raiz, isso vai inverter. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Ou seja, o 1 que estava no sol, agora ele veio para a sombra. E o 2 que estava na sombra, agora ficou aqui fora no sol. Isso remete você a entender qualquer fração. Repara, se eu escrevesse então assim uma outra pergunta, ó, 50 não, tentar um número igual aqui, ó, 16 elevado a 2 terços. Como é que ficaria isso aí convertendo para uma raiz? Raiz cúbica de 16 ao quadrado.
Perfeito, ó. O 16 é a base. O 2 estava no sol, veio para a sombra. O 3 estava na sombra, veio para o sol. Simples. Tranquilo até aqui? Lembrei de mais uma propriedade. O que acontece com o expoente fracionário? Última propriedade. Qual é a última propriedade? Expoente negativo. O que acontece quando você tem uma potência e nessa potência eu tenho assim, exemplo, ó, 2/3 elevado a menos 1. Começado fácil. O que acontece? Fala vocês. Inverte. Simples assim. Vira 3/2 elevado a 1, que não muda nada. É 3/2. Então, o expoente negativo tem qual poder? Inverter a base. Mais nada. E aí, claro, pode começar a ficar misturado com outra conta. Exemplo, ó, se eu escrevesse assim, então, 2, o pequeno 2, ó, pequeno 2 elevado a menos 3. Quanto é que dá isso? Como é que fica? Qual é o inverso de 2? Meio. 1/2. Lembra que o inverso de um número é 1 sobre ele. E aí, o que era menos 3 vai virar 3. O que era negativo vira positivo. E 1/2 ao cubo significa 1/8. Até aqui acompanhando? Tranquilo? Só um detalhe, agora não é mais propriedade, é um detalhe. Quando acontecer uma base fracionária, eu, Guilherme, recomendo transformar sempre o número decimal que aparecer em fração. Exemplo, ó, se tivesse assim, 0,25, número decimal, ó, elevado a menos 1/2. Olha que doideira. Quando você olha uma conta dessa, fala assim, desesperei, loucura, não sei fazer, claro. Tá com base decimal, expoente negativo e fracionário, dá medo. Vamos agora trabalhar o número. O que eu faria primeiro? Transforma esse decimal em fração. Vamos lá? Como é que fica? Esse cara aqui em fração, ele é quem? 25 sobre quanto? 100. Moleza, 25 sobre 100. O expoente está aqui, ó, menos 1/2. Claro que aqui eu botei números fáceis de trabalhar, tá? Botei números fáceis para trabalhar. E aí, você tanto pode simplificar a fração, se possível, ou aqui, como eu coloquei números redondos, para proposital, tá na cara que 1/2 vai inverter, não é? O que esse cara faz com esse negativo? Faz com a base. Expoente negativo faz o quê? Inverte. Então vai ficar 100 sobre 25. Concorda? E o menos 1/2 vira meio. Só tirei o expoente negativo para você ir percebendo as etapas. Ah, Guilherme, você fazer do jeito mais rápido. Beleza. Estou mostrando só o que está escondido ali dentro. E aí? 100 dividido para 25 é 4. Repara. 4 elevado a meio. Finaliza agora a potência com o expoente fracionário. O que o expoente fracionário me diz mesmo? Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Muda o local dela. Solução final. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, 2. Que loucura, Guilherme! Falar 0,25 elevado a menos meio. Eu estou falando de que número? Estou falando do número 2. Beleza? Dúvida? Fala comigo. Isso não é equação exponencial. Isso é propriedade de potência que eu preciso relembrar primeiro com vocês. Agora eu vou entrar em equação exponencial. Dúvida? Tá tranquilo. Alguém querendo perguntar alguma coisa? Fala agora comigo que eu vou apagar e vou entrar na matéria nova de fato. Para muitos aí. É equação exponencial. Apaguei então, ninguém falou nada. Vida que segue.
Pessoal, eu já vou puxar logo. A melhor forma de entender equação exponencial é você já praticando. Eu não vou puxar agora a lista. Vou fazer um exemplo ou dois e depois já vou puxar exercícios da lista. Porque a lista tem 17. Vou fazer uns 5, 10 e deixo você aí com uns 7, 10 também para fazer. Vamos lá. Primeiro um exemplo. E nesse exemplo já vai ser a número 1 da lista. Tá? Vou usar logo a lista que tem muito lá. Está escrito assim no número 1, ó. Calcule o valor de x. Fecha agora não tela. Calcule o valor de x sabendo que 1/3 elevado a x é igual a 81. Bom, vamos lá. Existem 4 tipos de equação exponencial. A fácil, não, vou chamar assim. A muito fácil, essa aí. A fácil, a média e a difícil, tá? Para chegar na difícil, quando eu falo difícil, é porque ela vai ter uma brincadeira ali acontecendo. As 3 iniciais, cara, tem que matar rápido. É equação bobinha, tá? Vamos embora aqui então. Essa é fácil, é iniciante mesmo na matéria. O que o aluno tem que olhar e perceber? Opa, a pergunta está no expoente, equação exponencial. Para virar uma equação exponencial é porque o x, a variável, está no expoente. Acabou, morreu, equação exponencial. Como se resolver esse tipo de equação? Para você resolver uma equação exponencial, os dois lados da igualdade têm que estar com a mesma base. Quando você olha para os dois lados, está com a mesma base escrita no momento? Não. Não. Mas dá para... Aí entra agora a propriedade de potência. Mas você vai conseguir manipular o número para que fiquem iguais. Como assim, Guilherme? Pô, repara, aqui é 1/3 e aqui é 81. Ambos são múltiplos de 3. Ou seja, qual é a base dessa questão? É a base 3. Mas ele te disse isso? Não. Você tem que olhar e perceber, pô, peraí, esse Caio Fatoro vira quem? O Fatoro ele vira quem? Fala vocês. Quem é 81 fatorado? 3 elevado a 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. É 3 elevado à quarta potência. Esse é o 81. E o que eu posso fazer? Agora entra o conceito de potência. E o que eu posso fazer com 1/3 para que ele vire 3 também? O que eu faço com ele? Inverte e bota os... Vai, Luiz. 3. Legal, inverter. 1/3. E aí? Aí o x foi negativo. E o x fica negativo. Mas por que o x fica negativo? Propriedade de potência. O que o expoente negativo faz? Inverte a base. Ops, travou aí. Pegou a ideia? Então, toda vez que você necessitar inverter uma base, o que eu faço com o expoente? Coloco ele negativo. Induzo ele a virar negativo. Agora ficou ridícula a questão. E aí, solução. Quando os dois lados estiverem com a mesma base, missão, cortar as bases. Menos x igual a 4. Solução final, multiplica por menos 1, x igual a menos 4. O que eu falei? É uma questão de nível muito fácil, fácil, médio e difícil. Essa é muito fácil. Por quê? Olha o tamanho da conta, olha o raciocínio, bem simples, nada demais aqui. Mas pergunta, dúvida nessa primeira questão? O que foi feito? Tenho não, professor. Então vamos embora, que tem coisa dessa para a gente conversar. Vamos embora para a número 2. A número 2 da lista, estou lá na lista, tá? A número 2 também é nível iniciante. Ela falou o seguinte, ó. Determine o valor de x sabendo que, entre parênteses, raiz quadrada de 2, fechou parênteses, elevado a x, é igual a 64. Percebam o seguinte, essas perguntinhas sempre virão com raiz, com potência estranha, com fração, com negativo, tudo junto. Por isso, eu falei das propriedades. Vamos lá. Equação exponencial, sim. Por quê? Olha o expoente onde é que está.
Aliás, olha quem está no expoente. O expoente é uma letra x, é a variável. Por esse motivo, é uma equação exponencial. Percebido isso, a gente vai fazer o quê? Como é que eu resolvo uma equação exponencial? Qual a ideia dela? Colocar as duas na mesma base. Os dois lados na mesma base. E qual vai ser esta base olhando para a questão? 2. Vamos embora na lição. Transformar os dois lados na base 2. Aqui tá fácil. Aqui tá ridículo. Aqui é 2 elevado a quanto? Acho que é 6, se eu fiz as contas certas. Vamos ver. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 16, 32, 64. 2 elevado a 6. E deste lado aqui, tem uma raiz. Tem uma raiz. Como é que eu tiro essa raiz dali? O que acontece? É uma Faz o propriedade. macete da sombra. Uma propriedade de potência. Fala você. Vai usar aquele macete da sombra, né? Vamos botar assim. Vai ficar... A sombra, quem está na sombra vai para o sol. Perfeito. 2 elevado a quem? Elevado a quem? Fração. 1 está na sombra, vai para o sol. Está no sol, veio para a sombra. Aí bato parêntese. É a raiz de 2. Isso é a raiz de 2. E lá fora eu tinha quem esperando? X. X. Mas ele está esperando. Então agora eu tenho o que aqui acontecendo? Multiplicação. Fica como? 2 elevado a quanto? 1 vezes x, x sobre 2. Multipliquei potência de potência, eu não multiplico? Os expoentes? Sim. E do outro lado, 2 elevado a... Nesse momento, eu tenho que tomar uma atitude, né? Afinal, a gente tem que tomar atitude. O que eu faço aqui? Corta as bases. Cortei. Solução. X sobre 2 é igual a 6. Final. Multiplica, né? Quem está embaixo vai para frente multiplicando. Divisão vira multiplicação. Solução. X vale 12. Pergunta aí. Dúvida. Número 1 e número 2. Nível iniciante em equação exponencial. Vamos começar a evoluir isso aí? Vamos para o número 3? Já o número 3 já começa o nível iniciante aí. Posso pagar? Por mim, tudo bem. Dá para fazer aqui, né? Dá para fazer aqui mais umazinha. Tá aí. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Você pode relembrar bem rápido a propriedade que você usou no antes? Qual propriedade? Qual delas? O Lucas chamou de sombra. Só para eu ter um flashback. Vem comigo aqui, ó. Cantinho do pensamento. A regrinha do sol e da sombra é bobinha. Se eu tenho assim, ó, 5 elevado a 2 terços. Trabalhar com números diferentes visualmente ajuda. 5 elevado a 2 terços. Toda vez que a potência tem expoente fracionário, o que vai acontecer? Vai virar uma raiz com a mesma base 5. O detalhe, vou botar aqui de azul e aqui de vermelho. O detalhe é o seguinte, visualiza que aqui em cima tem um sol mandando raios solares para cá. Quem está pegando o sol? O 2, porque o 3 que está embaixo está debaixo de uma marquise, ele está na sombra. O 2 está no sol e o 3 está na sombra. Quando a gente vem para cá, esse não inverte. Alguém vai ficar aqui debaixo da marquise e alguém vai ficar lá fora. Vai inverter a situação. Ou seja, quem está no sol vem aqui fora, aqui embaixo para a sombra, e quem estava na sombra agora fica aqui fora no sol. Inverte. Entendeu? Entendi. Valeu. Beleza? Valeu, professor. Obrigado. Agora vamos embora para a número 3. A número 3 é um monte de potência de base 10. Ó, 10 vezes 10 elevado a quanto? Menos 5 vezes, abre parênteses, 10 elevado a 2, fecha parênteses. Isso elevado a menos 3,
fechou colchete, barra, tá aí uma barra de divisão, 10, abre parênteses, 10 elevado a 4, menos 4, elevado a 3. Na verdade, essa daí também não é nível brava, não, porque é só propriedade básica de potência, né? Mas confunde aí muitos alunos. Vou bora nela aqui? Aplica a propriedade basicona aí, multiplicação, soma, potência de potência, multiplica, e depois, se tiver uma divisão, vai subtrair, não é isso? Como é que fica aqui em cima? Lembra que aqui tem o número 1, ó. E aí, em cima vai ficar quanto? Me ajuda aí vocês. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 5 deu quanto? 10 elevado a menos 4. Vezes, resolvendo isso aqui, quanto é que dá? 2 com menos 3 dá 10 elevado a Menos 5. menos 3. E o denominador? É menos 4 com 3. Multiplica também, ó. 10 elevado a quanto? Menos 4 vezes 3, menos 12. E aí, trazendo aqui para o ladinho, eu tenho aqui em cima uma multiplicação primeiro, ó, posso somar. E aí, 10 elevado a quanto? Menos 4 somado com menos 6 dá resposta menos 10. Concorda? Uhum. E o denominador? 10 elevado a menos 12. Agora, fim de linha, fim de papo. Repete a base, faz o que com os expoentes? É o de cima menos o de baixo, ou seja, é menos 10 menos o menos 12, só para a gente lembrar, ó, o de cima menos o de baixo. Menos com menos vira mais, solução. Menos 10 somado com 12. 2, né? Dúvida? Propriedade basiquinha de potência. Nem chegou a ser, na verdade, nível iniciante, não. Era basicão mesmo. Posso ir para 4? Pode. Na verdade, eu não vou para 4 agora especificamente. O que eu vou fazer? Porque a 4, pelo que eu já olhei, ela também é iniciante e a 5 também. Na verdade, a 5 não é não. Então, eu vou já pular a 4, marquem aí. 4 já ficou com o dever de casa, para vocês praticarem. Então, vou começar a picotar e deixar algumas para vocês, tá? Então, a 4 para você praticar. Vamos embora na 5, questão da ESA. Essa questão número 5 vai exigir... Vou apagar o quadro todo, pode ser? Pode ser? Pode. Pode. O 5 vai exigir... Vai tentando a 5 aí. Deixa eu escrever aqui para quem não está vendo aí a tabela. Ó. O arquivo 5 elevado a x mais 2. Aqui, ó. 5 elevado a x mais 2 é igual a 100. Sabendo essa informação, pergunta. Calcule 5 elevado a 2x. Essa é a nossa pergunta. Pode começar enquanto eu estou apagando o quadro. Fala aí comigo para eu tentar ajudar. Quero que você faça e pergunte para mim onde que agarrou. Guilherme, uma dúvida. Vai transformar o 100 em base 5 e vai virar uma equação? Tenta. Tentou? Não, ainda não. Quando você tentar, você vai até fazer algo, mas vai ver que vai ter um probleminha. E aí, esse problema aí faz parte da conta. Agora, a pergunta vai vir depois. Fator 100 para mim. Primeiro passo, fator 100. O que vai aparecer? Vai aparecer 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, vamos nessa. Começa tudo aí, né? Aqui eu não sei o que fazer ainda. Estou meio perdidão. 5 elevado a x mais 2. Estou meio perdidão na questão. Olhei para o 100.
Sei que equação exponencial, a ideia é que os dois lados têm que ter a mesma base, então eu vou partir desse princípio para ver se aqui vira 5. Aí começou o problema. Aqui, quando você fatorou, não apareceu apenas a base 5, ficou 2 ao quadrado, não foi? Isso. 2 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Concorda, galera? Ideias. Quero saber de ideias. Alguém tem uma ideia? Do que fazer? A única coisa que eu pensei foi, tipo, passar o 5 pro outro lado, para pelo menos deixar eles do mesmo lado. Isso. Para tentar deixar pelo menos eles do mesmo lado. Aí ficou, tipo assim, 5x menos 2 sobre 5 ao quadrado. Aí eu fiz aquela propriedade. Aí ficou 5x menos 4 igual a 2 ao quadrado. Aí eu desfiz essa propriedade de novo para ficar x, 5 elevado a x sobre 5 elevado a 4 igual a 2 ao quadrado. Aí parei aí. Agarrou, né? Sim. Pensa diferente. Tenta pensar um pouco diferente. A recomendação que eu vou dar é o seguinte. Lembra o que eu falei? Tem 4 tipos de equação exponencial. Aquela boba, que foi as outras, não tinha muito o que pensar. Os dois lados facilmente se igualavam. Essa era nível iniciante basicona. Essa agora é nível 2. Que vocês, alunos, têm que olhar e perceber que vai ter um probleminha quando você fatorou. E o problema está perto já da solução, só tem que fazer uma coisa, dar um passo para trás. Olha para cá, olha para cá. Se eu escrever assim para vocês, quanto é 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Propriedade de multiplicação. O que acontece com os expoentes? Soma. Toma. O que significa essa conta? 5 elevado a... x mais 2. Faça uma reflexão com o que está aqui. 5 elevado a x mais 2. Dê um passo atrás dessa conta. O que é um passo atrás? Volte para quem ela era originalmente. Isso é propriedade de potência. Você tem que saber ir para frente e, quando necessário, dar um passo atrás. Entenderam o que eu quis dizer? Quando o aluno entende a propriedade de potência, ele sabe quando ir para frente e sabe quando dar um passo para trás. E aqui era o momento de dar um passo para trás. Terceiro, já está resolvida. Só que assim está me atrapalhando. Eu tenho que dar um passo para trás. Quem é ela um passo atrás? Ela é 5 elevado a x. Como aqui é uma adição, quer dizer que ela surgiu de uma multiplicação. Se fosse uma subtração, Teria surgido de uma divisão. uma divisão. Isso é isso que a gente tem que entender. E aí? 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Estão acompanhando, gente? Fala comigo. Acompanhando. Uhum. Repete, ó, aqui já está resolvido. Ó. 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Agora, olha para os dois lados. Quem que tem igual que vai ser eliminado? 5 ao quadrado. Repara, o 5 ao quadrado de um lado e o 5 ao quadrado do outro. Abraço, eles se eliminam. O que você tem aqui? 5 elevado a x é igual a 2 ao quadrado, correto? Correto. O que é 2 ao quadrado, galera? 4. O que você sabe? Só sabe isso. Acabou. Dá para resolver. Aí vem a minha pergunta. Se ele não tivesse falado isso daqui, acabou. Porque eu não tenho mais conhecimento de equação exponencial que resolva isso. Porque, ó, 5 elevado a x é igual a 4. Estranho demais. Porque, pensa, 5 elevado a que número que dá 4? Consegue pensar que número é esse? Não. Porque não existe. Ah, existe sim, vou aprender daqui a pouco. É logaritmo. Espera. Que isso aqui não tem solução no mundo das equações exponenciais. Vai ter solução no mundo das logaritmos.
Comece a perceber o problema da equação exponencial e por que criaram a equação logarítmica. O logaritmo foi criado no futuro para quê? Para resolver problemas iguais a esse. Caraca, que potência maluca é essa com uma base 5 elevado a alguém que está dando 4? Não existe. Existe. O logaritmo resolve para você. Comecem a entender o processo. Então, peraí. No mundo das equações exponenciais, isso acabou, não tem mais solução. Mas ele te deu uma dica. A pergunta não era achar o valor de x, era achar o quê? Sabendo disso, calcule para mim. Quanto é 5 elevado a 2x? Agora pensa comigo. 5 elevado a x, você já não achou que é 4? Sim, sim. Como é que eu transformo isso aqui em 5 elevado a 2x? Como é que eu transformo 5 elevado a x, propriedade de potência, ó. Como é que eu transformo isso nisso aqui? Eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado, assim, ó, olha para mim. Assim, ó, vê se eu for certo, ó. 5 elevado a x, olha bem. 5 elevado a x ao quadrado. Isso, assim. Sim, por quê? Porque x vezes 2, 2x. Só que, se eu fiz isso aqui do lado esquerdo, ó, eu acabei de elevar do lado esquerdo ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer também do lado direito? A mesma coisa. A mesma coisa. Repara que a resposta está aqui em cima. Mas ele quer essa resposta? Não. Ele quer essa resposta ao quadrado. E aí, resposta final. 5 elevado a 2x é igual a 4 ao quadrado, que é 16. Essa questão é iniciante? Sim, ela é iniciante. Ela não é mais fácil, mas ela é iniciante. Por quê? Porque envolveu você apenas fatorar um número. Perceba o que foi feito. Fatoramos o número, demos um passo para trás na propriedade de potência e depois só cortamos. Ou seja, não exigiu um algebrismo muito avançado. Era uma análise cuidadosa. Isso é o nível 2 de equação exponencial. Tira a dúvida aí. Zero dúvida? Vamos para outro nível? Posso ir para o próximo nível, então? Por mim, pode ir. Então, vamos embora. Só faltam mais 2 níveis. Se você acompanhou até aqui e está achando fácil, tu está sinistro. A número 6. A número 6, ela é a seguinte, ó. X já é uma base, x desconhecida. X elevado a, de novo, x ao quadrado, mais 2x menos 8 igual a 1. Nesse momento, o aluno olha a questão e fala assim, desisto. Que loucura é essa? X elevado a x quadrado, meu irmão, impossível. Isso não existe, cara, é maluco. Solução inexistente. Não, cara. Se você olhar, ela é uma equação exponencial de nível 3. Por que de nível 3? Ela exige o conhecimento básico de potência, o raciocínio de equação e vai cair em alguma outra coisa. Por isso a gente chama de nível 3 de dificuldade. Repara, primeiro processo, primeira análise, equação exponencial, tente verificar se o que está na esquerda e o que está na direita possuem a mesma base. Olha direito, você consegue transformar os dois lados na mesma base? Dá, mas só lá pra frente. Porque ali é um menos 8. Então significa que é uma divisão. Você pega essa divisão e passa pro outro lado. Você não sabe quem está dividindo. Você não tá com x ali. Aí vai ficar a base x. Lembra que isso daqui tudo é um expoente do x, tá? Isso aqui tudo é o expoente desse x, tá bom? Se eu fosse desmembrar, ficaria o mais é uma multiplicação e o menos é uma divisão. Você quer dizer, não é? Isso, eu desmembrei isso tudo num negócio gigante para poder tirar essa equação com 1. Aí na divisão ficou tipo x elevado a x ao quadrado multiplicado por x elevado a 2x sobre x elevado à oitava. Isso igual a 1. Eu passei o x à oitava
multiplicando, aí ficou x elevado a x ao quadrado, multiplicando x elevado a 2x é igual a x à oitava. Cortei as bases, só Vai dar ruim. sobrou os Já, expoentes. já entendi. Você está usando... Pera aí, Lucas. Você está usando o que eu acabei de ensinar, não foi? É. Foi Tá pelo errado. mesmo mapa. Esse que é o Genial. ponto. Esse que é o ponto. Vamos lá. A equação exponencial ela se depara em 4 níveis, lembra disso? A nível 1 é aquela que você olha e botar certinho os dois lados e só fatorou e resolveu. A nível 2 é aquela que você olha e percebe o seguinte, basta dar um passo para trás que eu vou conseguir resolver. Essa não. Essa nem isso vai resolver. Então, para o que você fez, que eu vou explicar agora. Essa aqui, se você começar a dar um passo para trás aqui em cima, vai ficar grande, enorme e também não vai ter solução. Então, o que eu faço, Guilherme? Na verdade, é perceber algo escondido. Que aqui tem algo escondido, é isso que você tem que perceber. Fala você para mim, quanto é 5 elevado a 0? É isso que eu ia falar. 1. Quanto é menos 10 elevado a 0? 1 também. Quanto é que é x elevado a 0? Também 1. Repara, o que faz uma potência da resposta sempre 1? Quando é qualquer base elevado a 0. Opa, lá ele colocou um 1. Ó. Quem é esse 1? Quem você quiser, basta colocar elevado a 0. Percebeu? Porque qualquer base elevado a 0 vai dar sempre 1. Então, ele está brincando com você. A questão está de brincadeira com você. Olha o que você vai fazer, então. Opa, repete esse lado. X elevado a x ao quadrado mais 2x menos 8 é igual a quem? É igual a x elevado a 0. Ih, caraca, o 1 sumiu, que ficou um x elevado a 0 no lugar dele. E no momento que eu fiz isso, o que simplesmente aconteceu? O lado esquerdo e o lado direito ficaram com a mesma base. Tanto essa potência quanto esta potência aqui tem que base no momento? X e x. Logo, como que se resolve isso? Analise os expoentes. Como é que ficou a conta? Repara, ó. X quadrado mais 2x menos 8 igual a 0. Estão acompanhando? Repara, toda vez que isso acontecer, tenta descobrir um número escondido que tinha ali nele. E aqui nesse caso, aqui foi 1. Em outros momentos pode ser o x ao quadrado, pode ser outra coisa, um negativo. Tem que tentar descobrir quem é que está escondido ali. Show? Agora virou o quê? Virou uma equação do segundo grau. Então, resolva ela. Essa equação do segundo grau, você pode fazer delta e bhaskara, pode fazer soma e produto. Agora é contigo, né? A galera já aí vestibulando. Então, quanto é que dá isso aqui? Soma e produto? Só quero saber. x1 e x2, quanto é que deu? Deu 2 e menos 4. Quanto? 2 e menos 4. A soma Dá deu uma menos conferida. e o produto dá menos 8, né? E aí você está falando que está dando 2 e menos 4? É isso? Isso. Dá uma conferida aí que eu ainda tô aprendendo a fazer essas coisas. Vamos ver então. A soma é menos B sobre A, então é menos 2 sobre 1. E o produto é C sobre A, então é menos 8 sobre 1. Tá certinho, ó, soma e produto. E aí, quais são os dois números que satisfazem tanto a soma quanto o produto observando aqui? Repara, 2 vezes menos 4 é menos 8. E 2 somado com menos 4 é menos 2. Resposta perfeita. E, Guilherme, não sei fazer isso não. Sem problema. Faça delta e faça bhaskara. Aqui não é o momento de eu explicar a equação do segundo grau. Beleza, galera? Se alguém tiver com dúvida em equação do segundo grau, me avisa, tá? Nem que seja no particular. Porque aqui é uma aula lá atrás, que é a equação do segundo grau. O momento já é exponencial, que é além, tá? Então, olha bem. Vai cair uma equação do segundo grau dentro de uma exponencial? Vai. Quando eu aprender outra matéria, logaritmo,
Quando você estiver resolvendo o logaritmo, o que pode acontecer? A equação logarítmica pode cair numa exponencial, que pode cair numa do segundo grau. Perceberam que uma coisa vai levando a outra? Então, o aluno tem que vir entendendo cada matéria para ele, caraca, isso vai gerar aquilo. E assim responde, tá? Mas termina aqui. Achamos x igual a 2 e x igual a menos 4. Vamos ler a pergunta? Se era só isso? A pergunta foi a soma das soluções. Como eu encontrei solução 2 e solução menos 4, a pergunta da questão é da SpaceX. A questão é da SpaceX? Ah, não, li a pergunta errada. Estou lendo a 7 já. Desculpa. Não, eu que escrevi aqui errado. Essa aqui, desculpa aí, galera, essa aqui que eu escrevi não é 6. Essa aqui é a 7, né? Eu pulei a 6 aí. A 6, a gente vai fazer já a 6. Eu pulei ela sem querer. Então, essa aqui que eu fiz é a 7 da SpaceX. Vamos ler a pergunta, ó. A soma das... Tu avisou que ia pular, professor. Oi? Tu avisou que ia pular, porque ela era básica. Ah, beleza. Então, já fica aí para casa a 6 também. A soma dessas equações é quanto? 2 somado com o menos 4, a soma... Repara. Na verdade, olha que brincadeira chatinha. Se o cara gerou as equações, questão das SpaceX, se o cara gerou a equação, ele quer a soma das respostas. Olha aqui, soma e produto. Repare bem, soma, menos 2. Você nem tem que resolver. A soma é menos 2. Isso não é isso. Mas tudo bem, a gente achou e pode ter soma. Mas estava aqui já, ó, soma, menos 2. Se pedisse, qual é o produto? Produto, menos 8. Beleza, galera? Então, atenção a essas pegadinhas que eu não tinha lido a pergunta, agora é que eu li a pergunta final. Questão da SpaceX envolvendo equação exponencial. Vamos embora para a próxima? Queria mostrar uma mais barra pesada. Então, vou pular lá para 11. Então, já fica aí para vocês matarem no peito. 7 eu fiz. Então, mata no peito. A 8, a 9 e a 10. Estou anotando aqui. Se der tempo, eu volto. Vamos fazer a 11 agora. Essas que eu estou marcando, tirar dúvida com a Rebeca e comigo também na próxima aula, tá? Tranquilo. Vamos para a 11. A 11 falou o seguinte, ó. Resolva a equação 2 elevado 2x mais 1 vezes 4 elevado 3x mais 1 igual 8 elevado x menos 1. Deixa eu ver se eu não errei nada. Eu estou aqui olhando na folha. Bom, essa é a pergunta aí, questãozinha comprida para a gente resolver. Mas olha para um lado, olha para o outro. Ela é nível 3, tá? Não cheguei na nível 4, não vai dar tempo de chegar na nível 4 hoje. Vou ficar para a próxima aula. Pelo menos a nível 1, 2 e 3 eu consegui chegar. Só falta a nível 4, tá? Então eu vou explicar a nível 4 com calma, porque ela tem que ter mais atenção. Essa aqui é nível 3. Olha bem para ela. Ela vai exigir uma análise sua com mais detalhes. Nível 3. O que você fala para mim, Léo? Dá para colocar todos os números como base 2. Perfeito. Vamos nessa? Converta todo mundo para base 2. Esse já está, né? Então, ó, 2 já está. Elevado a 2x mais 1. Continua. Vezes. Esse aqui tem que converter, né? Quem é o 4, na verdade? É o 2 ao quadrado. E aqui fora vai ficar 3x mais 1. E o outro lado, quem é o 8? É o 2 ao cubo. E lá fora vai ficar x menos 1. Até aqui, alguma dúvida? O que eu fiz? Fatorei o 4 para 2 ao quadrado, fatorei o 8 para 2 ao cubo. E mantive o parênteses para não embolar a minha conta. Agora, o que você tem que lembrar? Potência de potência. O que esse camarada aqui está fazendo com lá de fora? Multiplicando, né? Então, estou fazendo com carinho, hein? Com atenção e com cuidado a conta, para ninguém errar besteira. Como é que ficou aqui, então? Propriedade aqui distributiva, né? 6x mais 2. E do outro lado lá, como é que fica?
Ó, 3x menos 3. errei aqui. 3x menos 3. Agora, esse lado da esquerda, que ainda tem algo acontecendo. Aqui está sozinho uma base 2. Aqui não está sozinha, é uma única base 2. Tem duas base 2. O que essas duas base 2 estão fazendo entre si? Ó, multiplicação. Confere? Isso é uma multiplicação. Como é que eu junto duas bases quando tem multiplicação? Somando, né? Somando os expoentes. Ó, esses dois que eu marquei vão somar, como vocês falaram. Me ajuda aí. Quanto é que vai dar aqui em cima, então? 8x mais 3. Perfeito. Ó. Caraca, Guilherme, que cuidado tem que ter nessa questão? Sim, é uma questão para você vir fazendo com calma, para não errar. Tem que aplicar em vários momentos propriedade de potência, com muito carinho para não errar a conta. E aí, ó, vim fatorando, vim agora juntando e do outro lado só e repetir. Nesse momento, sim, é uma igualdade entre duas bases iguais. Nesse caso, agora sim eu posso fazer o quê? Cortei as bases. Solução: 8x menos mais 3 igual a 3x menos 3. Agora virou, como eu falei, podia ter caído numa equação de segundo grau, mas não, caiu numa equação boba do primeiro grau. Finalizando ela, quanto é que ficou? 5x mais 6. Menos, né? Passei o 3 para lá negativa. E aí, solução final, quanto é que dá? X igual a menos 6/5. Acompanharam? Pegaram a ideia básica, só que a ideia é básica, tá? Sem dar medo aí em ninguém, porque equação exponencial envolve muita propriedade de potência. Tentei criar uma lista aqui, criei uma lista para vocês, sem ser muito pesada, mas também não sendo tão pegando leve. Tentei botar bem mediana essa lista, tá? Então, tentem fazer aquelas que eu marquei somente? Não. Tenta terminar a lista. Eu já ensinei o feijão com arroz. E aí, a quarta propriedade, a quarta técnica, eu não ensinei ainda. Quer ver em qual questão que vai cair essa técnica? Falo para você. E aí você já sabe qual que eu não ensinei. Número 12 vai cair nessa quarta técnica. Então, nem tenta o número 12, porque eu não ensinei. Número 13 também. 15 também. Tá marcando aí? Quais que eu falei? Quais que eu falei para eu marcar aqui? 12, 13 e 15. 12, 13 e 15 nem chega perto. Porque eu ainda não ensinei a técnica 4. As outras você já sabe fazer. Todas as outras vocês conseguem fazer. Então, as únicas questões que vão envolver a quarta técnica são essas 3 questões. Ou seja, o resto é obrigação você conseguir. Tentar, pelo menos. Beleza, galera? Ó, só para lembrar vocês, amanhã é feriado, tá? Então, amanhã não tem aula, mesmo em videoconferência, porque a gente não consegue fazer. Sexta-feira tem aula normal, tá? A gente, no curso, no preparatório, a gente vai continuar na sexta-feira com aula normal. Beleza? Beleza. Show, professor. Bom feriado aí para vocês e arrebenta no estudo aí. Falou.